Então vamos falar sobre mais um assunto de metabolismo energético, a quimiossíntese. E o que vem a ser quimiossíntese? A quimiossíntese é a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias minerais sem recorrer à luz solar. Ela vai ser dividida em duas etapas, e é a formação do NADPH e ATP, usando a energia fornecida por diversas reações químicas de oxidação que ocorrem no meio ambiente. A quimiossíntese é um processo que ocorre a produção da matéria orgânica a partir de gás carbônico, água e outras substâncias inorgânicas como amônia, ferro, o nitrito e enxofre, por exemplo. E acontece sem a utilização de energia luminosa, como eu falei. Os principais organismos que realizam a quimiossíntese são denominados quimioautotróficos, quimiomiolitróficos ou quimiolitoautotróficos. Aí são incluídas as bactérias e as arqueobactérias que vivem em ambientes carentes de luz solar. Pode-se observar que a reação da quimiossíntese é semelhante à reação que produz glicose através da fotossíntese, exceto pelo fato de que a fotossíntese libera o oxigênio, enquanto a quimiossíntese produz enxofre sólido. Como eu disse, a quimiossíntese divide-se em duas etapas. A primeira é a formação do NADPH e de ATP usando a energia fornecida por determinadas reações químicas de oxidação que ocorrem no meio. E a segunda fase é igual à fase química da fotossíntese. E aí se tem a redução de dióxido de carbono, o que conduz à síntese de substâncias orgânicas. A quimiossíntese também é chamada de fotossíntese bacteriana. As bactérias quimiosintetizantes obtêm a energia necessária para a sua sobrevivência por meio de oxidações inorgânicas, o que resulta na produção de matéria orgânica a partir da oxidação de substâncias minerais. É um fenômeno que é realizado especialmente por bactérias do tipo ferrobactérias, que oxidam o ferro, as sulfobactérias, que oxidam o enxofre, e as nitrobactérias, que oxidam o nitrogênio. Notem que esse é um processo pelo qual a produção de matéria orgânica é dada a partir do gás carbônico, da água e de outras substâncias inorgânicas, como eu falei, né? Quando comparada à fotossíntese, a produtividade da quimiossíntese pode ser considerada como muito reduzida. Porém, esse processo é crucial para a realização do ciclo do nitrogênio, onde esse elemento é fixado no solo ou nas plantas e assim pode chegar até nós através da alimentação, já que nós não conseguimos absorver o nitrogênio do ar atmosférico. Um exemplo de bactéria fixadora do nitrogênio é a bactéria do gênero Nitrobacter. Elas podem ser encontradas no solo e desempenham um importante papel no ciclo do nitrogênio. E também algumas bactérias se associam a plantas leguminosas e formam nódulos nas suas raízes, e dessa forma elas fixam o nitrogênio do ar. E aí, quando nós nos alimentamos dessas plantas, conseguimos o nitrogênio do qual precisamos para a produção, por exemplo, obtenção de aminoácidos. As plantas leguminosas são aquelas que têm o seu fruto um legume. Legume é um fruto em forma de fava, em forma de como a ervilha, como o feijão, como a lentilha, por exemplo, tá? E também as bactérias que vivem nas profundezas marítimas também realizam quimiossíntese. Em 1977, cientistas descobriram animais, anêmonas, mariscos e caranguejos e uma espécie de verme sem boca
que podiam viver a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície, no mar, onde não há nenhum vestígio de luminosidade, né? E como esses animais estavam próximos a fontes hidrotermais, água quente com gás sulfídrico dissolvido, os cientistas concluíram que esse gás era oxidado por bactérias quimiosintetizantes que transformavam o enxofre. E dessa forma, ao conseguir energia para produzir matéria orgânica, esse tipo de bactéria servia como alimento para os seres heterótrofos que habitavam essas grandes profundezas, né? Profundidades, e dando chance para que aquela comunidade existisse. Então, os cientistas concluíram que a quimiossíntese é um fator essencial para a existência de vida em ambientes inóspitos. A gente pode observar quimiossíntese em alguns fungos também, apesar de serem raros. Existem, então, bactérias capazes de incorporar o gás carbônico para a síntese de moléculas orgânicas, utilizando a energia química resultante da oxidação do sulfeto de hidrogênio. E essas bactérias são as sulfobactérias quimioautotróficas. Apesar do processo quimiosintético representar uma pequena parte no processo de compostos orgânicos, as bactérias quimiosintetizantes desempenham importante atividade na biosfera, principalmente na fertilidade do solo, através da sua intervenção na reciclagem de compostos azotados, isso é, compostos nitrogenados. Vale ressaltar também que, por retirarem o gás carbônico do ambiente e o incorporarem como reagentes na quimiossíntese, essas bactérias têm sido usadas em pesquisas avançadas para tentar despoluir o ar, e é uma aposta muito promissora. Quando se compara a quimiossíntese com a fotossíntese, nós vemos que a taxa de produção orgânica da quimiossíntese é muito pequena. Enquanto a matéria orgânica da fotossíntese é utilizada em larga escala e é a base da cadeia alimentar global, a energia da quimiossíntese é utilizada apenas num contexto local, como nos exemplos de grandes profundidades marinhas, né, que eu falei. Porém, há uma outra diferença em que a quimiossíntese se sobressai. Ela pode ocorrer em regiões sem presença de luz e sem matéria orgânica, enquanto a fotossíntese só ocorre se houver luz. Então, por isso, em contextos extremos, a quimiossíntese salva, né, entre aspas, vamos dizer assim, a manutenção da vida. E quando os cientistas estudam a origem da vida, atualmente eles acreditam que os primeiros seres vivos eram seres autotróficos, porque se fossem seres heterotróficos, dependeriam de outros seres para viver. E então, lógico, eles não seriam os primeiros, né? E além disso, o ambiente da Terra primitiva era caracterizado por vulcões, por uma atmosfera sem oxigênio e rica em carbono e enxofre, e também tinha altas temperaturas e muitas nuvens que constituíam uma atmosfera densa. Portanto, especula-se que os primeiros seres vivos eram proto-arqueobactérias, do tipo autotróficas quimiosintetizantes, porque usavam dos compostos inorgânicos da atmosfera e do solo para produzir as primeiras matérias orgânicas e limpar um pouco a atmosfera, e aí iam permitir a luz solar chegasse à Terra, e dando início à fotossíntese, né? Foi assim que a atmosfera começou a ter uma composição mais significativa de oxigênio e as coisas foram se desenvolvendo até chegar nos dias de hoje, com toda essa complexidade dos seres vivos que nós conhecemos e os que nós ainda não conhecemos. Porém, alunos, estas são só hipóteses, que apesar de serem bem plausíveis, não são leis da biologia, ok? Pode-se especular à vontade sobre o início da vida do nosso planeta, mas certeza mesmo, talvez, a gente nunca tenha. Ou
não sei, né? Ou a gente vai ter um dia. Vocês, quem sabe, um dia poderão ser grandes cientistas e fazerem uma grande descoberta neste ramo e comprovarem ou negarem totalmente essa teoria. E quando isso acontecer, não se esqueçam que tudo começou nos bancos escolares com uma simples pergunta que os impulsionou. Como surgiu a vida na Terra? A curiosidade é uma grande mola da humanidade, não é? Bem, alunos, ficamos por aqui. Até a próxima aula.